é João, no capítulo 5. Estaremos meditando ainda no tanque de Betesda. Eu até esqueci de trazer o videozinho do tanque, mas acho que os irmãos já viram. Sobre o tanque de Betesda, que é uma espécie de... como se fosse uma piscina. Tem alguns, em Curitiba, tem assim, umas fontes assim, abertas, né? Até ali na rua 15, tem bem ali em frente à CIA, ali, né? Praça Osório, né? Aquela fonte assim, aberta, né? Era mais ou menos assim o tanque de Betesda. Então, é um tanque nesse sentido, né? Um tanque onde as pessoas... e ali tinha um movimento de águas e um anjo descia ali, e o primeiro que se chegasse depois do movimento das águas, o anjo ia ali e curava a pessoa, né? Um texto bastante conhecido, mas muito importante para estarmos meditando, porque nós focamos na bênção como esse paralítico focava, e Jesus tem uma bênção maior para a tua vida, que é essa que você está focalizando. Como esse homem focalizava no movimento das águas, de uma forma tão assim assintosa, uma forma como se fosse o suprassumo da vida. E vem o Cristo Deus dizendo que tem algo mais de Deus do que a bênção financeira que você persegue e está fugindo de você. Pense bem que a Bíblia promete que as bênçãos virão a ti e te alcançarão. Então se pergunte a Deus, por que as bênçãos estão fugindo de você? Sabe por quê? Porque tua maior bênção é Jesus Cristo. E é uma bênção que está se achegando a você. Ele corria, é engraçado isso, ele corria para aquela bênção do movimento das águas. E a grande e maior bênção, que é Jesus Cristo, correu ao encontro dele. Que engraçado. Será que não estava acontecendo com você alguma coisa? Jesus colocou. Não está no script isso daqui. Por que será? Eu gosto quando Jesus sai do script. Ele nos dá, ele coloca em nós uma palavra, mas eu gosto muito quando ele sai do script, porque eu sei que ele está falando profeticamente com muitos aqui. Você tem uma pessoa que você tem, como esse paralítico, você tem focado a tua vida na bênção. Vê se Deus não está falando com você. Esse paralítico, nós vamos ler o texto. Quando Jesus, a maior bênção que se pode ter notícia, que se pode um homem ter, o próprio Cristo, chega para ele fica focado no tanque de Betesda e naquele anjo que agitava a água e começa a falar com Jesus acerca do milagre que ele não tinha. Aquilo que ele perseguiu durante talvez a vida inteira, ele estava há 38 anos. Há quanto tempo você está perseguindo a tua bênção? Uma bênção que você quer. E assim, a bênção que nós queremos e que Deus não quer para a nossa vida porque Ele tem algo maior, é a bênção que nós perseguimos. Atenção para o mistério. E a bênção que Deus quer e que vai transformar a tua vida para muito mais além daquilo que você quer, que é pouco diante dos olhos do Senhor, é o Cristo que está se chegando a você querendo ministrar Ele para a tua vida, porque não tem bênção maior. Fala, Jeová. João capítulo 5, os perseguidores, os caçadores das bênçãos que estão aqui, e daí a bênção fica fugindo. As bênçãos sempre têm pernas maiores. Sabe o que Deus revela? Assim que você estava assim, pegando na bênção, a bênção está aqui, e a bênção fugiu de você. A tua vida inteira assim, meu irmão. Deus me revela você lutando com unhas, com dentes, brigando até com os teus familiares, saindo facas da tua boca, por causa da bênção. E daí você feria a bênção que você já tinha, que é a tua própria família, bem maior. João capítulo 5, verso 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Está na minha versão ali. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia estavam totalmente caídos, grande multidão de enfermos, cegos, grande multidão de enfermos, que triste, cegos, coxos, paralíticos
esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, que ninguém sabia qual era, ao tanque. A gente nunca sabe, né? A gente não tem domínio. É em certo tempo. Não temos domínio. Ao tanque agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era apenas este, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. Hoje vamos focar aqui. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus vendo, e sabendo, vendo, vamos ver os verbos aqui de Jesus, no gerúndio aqui, o vendo, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe. Jesus começa um diálogo, como para nós hoje aqui. Para todos nós, Jesus está dizendo para mim e para você: queres ficar são? E sabe, já na porta ali, Deus falava com o vaso do Senhor, que se o vaso do Senhor fosse, Jesus chegasse para esse vaso e falasse assim: queres ficar são? A resposta mais correta dessa pessoa seria: qual área, Jesus? Porque são tantos, eu estou doente em tudo que eu quero. Quando vai começar, Jesus? Na verdade, essa é a questão. Por onde Jesus vai começar a tua sanidade? Porque Deus disse que você está insano, desequilibrado. Você não nasceu para se exasperar, mas para ser canal de Deus. Você está sentindo que está perdendo a espiritualidade e o contato vivo com o Criador do Universo. Hoje o Espírito de Deus fala: queres ficar são? E você tem focalizado a área X. Senhor amado, eu quero tal qual o paralítico. E tal qual o paralítico não via o quão estava doente, o quão ia ser pífio, fraco e totalmente idiota ele sair com as pernas dele boas, mas carregar as demais betesas que estavam dentro do coração dele por onde ele fosse. Cristo então tinha que fazer da maneira de Cristo. Deixa Cristo fazer da maneira dele na tua vida. Você está brigando com o Criador do Universo. Você está brigando com o Espírito Santo, deve você ter se machucado. E Jesus fala para você: eu não quero te machucar. O Pai está falando: eu não quero machucar você. Deus Pai está falando: queres ficar são? Próximo versículo. E o enfermo, ou paralítico, respondeu-lhe: Senhor, atenção para o humanismo desse cara. Esse cara, eu não tenho homem algum. Homem. Cadê Deus? Não tem, mas tem Deus. Tá bom, Deus? Quantas vezes é assim com a gente, né? Hoje Deus fala: homens, e eu? Jesus está falando mais. E eu? Eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, ou seja, um homem solidário. Mas enquanto eu vou, desce outro homem. Ali tem uma elipse que está não mostrando a palavra homem ali, mas é isso aí. Eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro homem antes de mim. E olha que interessante, porque ele fala assim, mas enquanto eu, homem, vou, porque está o eu ali, e o que ele é? Um homem. Então, em tão poucas palavras, ele só fala homem, 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 homem. Verso 8, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Verso 9, logo ou imediatamente, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Até aqui
Nós vamos focar hoje no homem que está em Betesda. O título dessa mensagem seria O Divino e o Humano em Betesda, que mais ou menos vamos sintetizar o que o Espírito de Deus nos colocou em nosso coração. Gente, Deus tem para nós uma cura revolucionária. Deus não tripudia com a gente. Deus não minimiza com a nossa história. Deus não quer te dar algo que não seja revolucionário. Esse homem foi revolucionado. E principalmente porque depois o tratamento de Deus o leva, ele está no templo buscando a Deus. Ele não está na festa, ou ele simplesmente não some da história depois do milagre. Se ele sumisse depois do milagre, quer dizer, a vida dele, aquele milagre não lhe adiantou nada, mas aquele contato, além que foi muito mais que o milagre, porque nós focamos no milagre, mas Deus tem muito mais que o milagre. O Deus falar com ele, revolucionar a sua vida, é o que Deus tem para nós, para cada um de nós aqui. Então Deus, nós vemos hoje pessoas dentro do mundo gospel, do mundo evangélico, muito focadas numa cura, numa resposta financeira, numa resposta para uma família, para um filho, para algo assim pontual, para algo que eu quero que seja resolvido tal dilema da minha existência. Mas Deus quer nos curar de forma holística, e essa palavra holística é integral, é revolucionária. Paulo dizia que Deus responde infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Então Deus tem para nossas vidas, para mim e para a tua vida, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ele tem uma estratégia para a nossa vida. E ele vai na vida desse homem aqui com pergunta retórica: queres ser curado? E começa a travar com esse homem um diálogo, ministrando na alma e nos sentimentos desse homem, dando valor, sendo que ninguém deu valor a ele. Ministrando companhia, sendo que esse homem não teve companhia, porque esse homem a boca fala que o coração está cheio, ele não fala de Deus, ele só fala de homem, 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 e fala de homem de uma forma impessoal, homem. Ele não fala Ruth, se minha mãe Ruth, minha irmã Maria, meu irmão José, ele não fala de família, ele não fala de Deus. Esse homem é um órfão, talvez de pais vivos. Ele é uma pessoa sem Deus no mundo, sem espiritualidade. Ele é um homem que não tem esperança, sem Deus no mundo, ainda que Deus exista, mas ele não tinha contato. A boca dele, porque Jesus chega com uma pergunta retórica, porque parece uma pergunta. Se eu tivesse uma situação dessa, com o meu sarcasmo que me é peculiar, Jesus chega, quer ficar são? Eu estou paralítico ali, sofrendo ali, no tanque de Betesda, que tem uma multidão de enfermos, e chega um homem e fala, queres ficar são? E fala, não, imagina, eu não quero ficar são, não, eu gosto de ficar aqui, sabe, ver todo mundo gemendo, uma grande multidão de gente gemendo, um toma lá da cá, tem hora que diz, a água está agitada, todo mundo sai atropelando um, dá bicuda na gente. Eu já levei um monte de bicuda aqui, porque eu tomo lá da cá, eu gosto de ficar aqui, aqui, sabe? Queres ficar são? Porque Deus quer que você destranque a tua alma diante do Cristo e fale o que realmente está te doendo, porque tem sido um evangelho raso, uma oração fria. Sabe por que tem sido um evangelho raso e uma oração fria? Porque Deus quer trazer aquilo que está daqui. Você está orando da tua mente, você não está orando do profundo, você ora não em uma lágrima é derramada,
Você ora, você não sente nada, você vai nos cultos, entra e sai, e a igreja parece um clube. Então ele chega com uma pergunta retórica, para que aquele homem saia das entranhas. É que eu não tenho nenhum homem, eu sou um cara desamparado, eu não tenho família, eu só tenho homem na minha vida. Tudo que eu tenho, eu não tenho uma irmã, eu não tenho uma família, eu não tenho um amigo. Ele não diz, eu não tenho nenhum amigo que me jogue aqui, porque eu nunca tive amigo, eu só tive homem. Eu só tive, é tudo impessoal. Eu não tenho contato, eu não tenho amizade, eu não tenho uma pessoa que eu possa falar o nome de alguém. Eu só tenho homem. Ah, meu Deus. Deus sabe teu coração. Deus sabe a tua alma. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe como é duro para você dizer, embora você tenha família, você tem família, mas hoje o Espírito de Deus pergunta, você tem homem, você não tem família. Porque tua família é tão impessoal quanto qualquer homem que você vê na rua, e você vive o dilema das pessoas que são homens te abençoar, e tua família, tua parentela, teu pai, tua mãe não te abençoar. Porque esse homem fala de homem, porque algum homem o abençoou. Ele fala, não tenho nenhum homem que me jogue, porque alguém já ajudou ele. Só que o problema é que é homem, é pessoal, não é minha mãe que me joga. A mãe desse cara nunca jogou ele lá. Parece que a mãe não quer que a gente seja abençoado. Durma com barulho desse, homem. E vivemos esse dilema. O Senhor, que profeticamente sabe os nossos corações, Ele vem dizer para nós que Ele quer curar tal qual Ele cura esse homem de forma holística, plena, em todas as vertentes. Ele cura de uma forma estratégica, Ele chega-se àquele homem, Ele tem um contato com aquele homem, Ele se interessa, Ele chega junto, Ele chega próximo, Ele ministra a alma, esse homem se sente valorizado, finalmente alguém se chega diante de mim. Mas mais que isso, Ele começa a falar, Ele começa a ministrar com presença. Ele não precisa falar, fazer um grande discurso. Nesse dia ele fala, quer explicação? Não foi uma frase muito longa, mas tinha proximidade que fala muito. Tinha interesse que fala muito. Tanta gente conversa com você um monte e não se interessa pela tua vida. Você está cansado de ouvir essa pessoa, o Espírito de Deus revela. Mas o Espírito de Deus revela aqui que Jesus começa a tirar as correntes. É como se ele estivesse com várias correntes. Quando Jesus chega para ele e fala assim, quer explicação? Se ele conhecesse quem estava dizendo essa pergunta retórica para ele, ele teria, do que, Senhor? Está tudo errado na minha vida. Por onde o Senhor quer começar? Ele não sabe disso, mas o Cristo sabe, então o Cristo começa a tirar as muitas correntes. É como se a vida nossa fosse um novelo de lã que a gente não sabe, Giovana? Puxar o fio da nossa própria existência. É um emaranhado de tantos problemas, tanto como se fosse um grande novelo de lã cheio de fio, e o Cristo sabe pegar aquela ponta que vai fazer com que tudo seja desenrolado, e o novelo da novela da nossa vida se desenrole finalmente, porque a tua vida está travada, está paralisada, paralítica em Betesda da vida, desse mundo que você vê cegos, mancos, coxos todos os dias, em todas as áreas da vida, em área financeira, profissional, de alma, de família. Você convive com pessoas que têm problemas familiares tão profundos que você não tem, mas você tem problemas que ele também não tem, ela não tem. Jesus começa a pegar os vários cadeados com as chaves, que ele tem todas as chaves, e começa a quebrar todos os cadeados, a tirar todas as correntes de uma forma estratégica, de uma forma inteligente,
O Senhor hoje fala: eu é que sei que planos tenho acerca de vós, diz o Senhor, e os meus planos são planos de bem, e não planos de mal, para te dar uma esperança, para te dar um futuro. Eu sei a minha ordem de prioridades e de ações na tua vida, porque aqui ele começa de uma forma que ele sabe que é melhor para aquele homem, porque a última palavra é ele erguer as pernas e sair. Outras palavras transformadoras, outras ministrações transformadoras é que foram significativas para que aquele homem saísse sem Betesda. Porque assim como tirar o povo do Egito foi difícil, mas tirar o Egito do povo foi muito mais difícil ainda para Moisés. Porque o povo saiu com o Egito nas costas, ou melhor, no coração. E não adianta tirar o cara de Betesda, ele ia levar esses raciocínios horríveis aqui, que ele vai se mostrar no texto. Ele ia levar Betesda com ele, e ele ia voltar para Betesda depois. Essas curas, sabe, gente? Então a pessoa vai na igreja e faz campanha por uma cura de um rim, tá? É horrível ficar com problema no rim, mas o que gerou o problema renal, uma doença psicossomática, o psico nunca foi tratado, porque ele foi lá, sentou no banco, recebeu a oração do pastor, foi curado, mas o pastor não chegou para ele e falou, ou recebeu uma revelação: você tem uma mágoa do teu pai, né? Que é o fato gerador da doença no rim. Isso nunca foi tratado. Daí a pessoa é curada do rim, e a pessoa, nossa, a gente vê isso direto, a mesma pessoa está lá: agora eu estou com um problema com meu filho. Não o problema do filho, o problema está na mágoa do pai. É por isso que o Cristo chega ministrando muitas coisas em tão poucas palavras, porque o Cristo está em Betesda, e é isso que Ele quer hoje trazer como um enfoque para as nossas vidas. O que o humano está fazendo para você? O que os homens estão fazendo para você? Qual o teu relacionamento com o humano? Jesus está sorrindo para nós hoje aqui. Cristo está em Betesda e Ele quer prioritariamente curar o homem do homem. Cristo quer hoje nas nossas vidas curar o homem do homem. Não tem como tirar essa pessoa de Betesda sem curar o homem do homem, porque o homem é um problema seríssimo. Porque como nós temos o conhecimento do homem, tocamos no homem, vemos homens e somos humanos, nós transferimos, quando não curados com relação aos homens, para Deus, como se Deus fosse homem. Porque está ali o Deus homem encarnado, Jesus, e esse homem trata Jesus como se ele fosse um homem, porque se ele soubesse que era Deus, ele teria ido aos pés de Cristo. Gente, num atendimento de cura interior me impactou, eu já vi isso outras vezes, mas ali foi assim, gritante, e era um irmão, um pastor, que está recalçando contra os aguilhões ainda, mas é um pastor. E ele, quando ele tinha acho que 12 anos, ele estava de carro com o pai dele, que era um paizão, e um acidente de carro, o pai morreu, ele ficou vivo. E daí, o Espírito de Deus trouxe: ele tem mágoa de mim, porque eu levei o paizão dele. E daí eu falei: olha, meu irmão, ore agora e perdoa Deus Pai que levou o teu pai, que você tanto amava.
E você, desde os 12 anos, você traz isso no teu coração. E aquele irmão começa a orar a Jesus, uma bela, religiosa oração para Jesus. É o Espírito de Deus. Ele vai no ponto. Queres ficar são? Ele vai lá no ponto. Sempre. E daí, Deus colocou no nosso coração. Você fez uma bela oração a Jesus. Agora faça a Deus Pai. E quando foi falar dessa palavra, saiu um chuveiro dos olhos dele, de lágrimas copiosas, porque ele tinha uma mágoa de Deus Pai. E muitas vezes nós transferimos os nossos péssimos relacionamentos humanos, as nossas interações humanas para Deus, e achamos, como esse paralítico, que estamos apenas novamente diante de um homem e não diante do Deus homem. O paralítico trata Jesus como homem, projeta o homem em Deus. E Jesus Cristo quer curar a todos nós aqui dessa doença em nosso coração chamada homem. Que o homem fez, ou melhor, tem feito para a tua vida? Porque o homem, o Espírito de Deus revela, fez isso há tanto tempo na tua vida, mas é como se fosse hoje. O homem te colocou esse peso sobre tuas costas, já não está mais perto de você. Então o Espírito de Deus diz: por que você está carregando isso ainda? Está estranho esse negócio. Gente, quando nós olhamos e focalizamos demais no homem, não conseguiremos focalizar em Deus. Esse é o problema, outro dilema humano. É por isso que Deus tem que curar o homem do homem. Porque daí a gente fica tão focado no que o homem fez, que a gente não consegue olhar para Jesus. Que a gente fica de... Sabe, você já viu o camaleão? É um bicho incrível, né? Ele tem uns olhão dele assim, que gira para cá e o outro gira para cá. E ele consegue olhar para cá e consegue olhar para cá. E se nós fizermos isso, a gente fica meio vesgo. Eu vou tentar aqui ficar vesgo. Não consigo, irmão, olhar para você. Estou tentando olhar para cá e olhar para cá, meu Deus. Não está difícil. Olhamos para o homem ou olhamos para Deus? Olhamos firmemente, porque o texto fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Cristo estava diante daquele homem, e aquele homem só falava dos homens. Ele não conseguia olhar para Jesus, para Deus. Olhando para Jesus falava do homem, olhando para Deus só falava do homem, não conseguia ver Deus. É um quadro nosso muitas vezes. Se nós focarmos demais no homem, não veremos a Deus. Não tem homem algum, cadê Deus? Se esse paralítico acreditava em Deus, era o Deus dos iluministas, era o Deus dos maçons, é o relojoeiro que deu corda no relógio e dentro do multiverso foi para algum universo distante do nosso, mas não está no nosso e nem na nossa história. Não tem homem algum, só pensa em ajuda humana, é o advogado para resolver os problemas jurídicos ou de justiça que tem enfrentado. Já está pesquisando algum advogado porque alguma injustiça foi feita, vamos processar e ir embora. Ou é um médico, porque estou com uma doença agora, tem que ir no médico, socorro, tem que ir no médico, porque minha única esperança é o médico, senão eu vou morrer. Ou é o guarda-costas porque alguém está ameaçando, ou contratar alguém para fazer alguma coisa contra outro humano. Homem, que adianta curar o físico, se a alma, se a mente estão paralíticas em Betesda. É por isso que o nosso Deus age dessa forma, porque, gente, quando a nossa mente está errada, quando a nossa filosofia de vida está errada, para Satanás usar isso, para nos colocar em alguma Betesda, vai ser fácil. Gente, hoje nós vivemos num mundo em que nós sofremos lá no nosso lar, e daí a nossa psique, nossos pensamentos, nossa linha de pensamento fica defasada, fica angustiada, fica torta, porque nossa alma já está torta em nossos sentimentos, e daí vem os demônios
com as chamadas doenças pneumo, porque são espirituais, psicossomáticas. O quadro todo. Porque ele se aproveita das dores da nossa alma, raciocínios tortos, para piorar ainda mais isso. E daí começa a vir as doenças. Bonito, hein? Vamos fazer assim, que as mãos vierem com o celular. Vem com as doenças pneumopsicossomáticas. E é por isso que Deus está agindo conosco, querendo libertar a nossa mente, a mente de cada um. O filho pródigo, ele teve sua vida completamente mudada quando caiu a ficha, sua mente foi liberta. Pensai nas coisas que são lá do alto. É pensamento. A Bíblia é um livro para pensar. E notou que o evangelho gospel dos nossos dias, muitos estão querendo que ninguém pense. Você vai e faz a campanha. Senta no banco, recebe a oração do pastor. É uma coisa assim, é muito para não pensar. Vai, pensa, recebe, sai, faz a outra campanha. Daí você fica com outro problema em outra área. Vai, faz a campanha, senta no banco, pastor ora. Não tem pensamento. E a libertação é pelo pensamento. A visão concentrada no humano estava sendo quebrada daquele coração através de Jesus. Por isso que Jesus, o divino, está diante do humano. E Deus se coloca entre aquele humano e os demais humanos que estavam diante dele para consertar as decepções com o humano, o advogado que não resolve, meu irmão, o médico que não cura, o marido que não ama, a esposa e namorada que não é fiel. Mesmo assim, o homem falhando, nós colocamos e depositamos toda a nossa esperança no homem. Por quê, meu Deus? Sabe, a gente fica, como nós estávamos falando, meio vesgos, porque nós queremos colocar, esse homem aqui, pelo menos ele fez isso, ele coloca um olho no peixe, outro olho no gato. O peixe era as águas agitadas, e o gato era o homem, que podia passar a perna, e aí, ele que coloca um olho no peixe, outro olho no gato, ele começa a colocar, sei lá, o terceiro olho num outro ser humano que não lhe colocava no movimento das águas. E mais, parece que não é gato, um olho no peixe, mas é um balaio de gatos. Porque tem o eu dele, que tinha se esforçado para se colocar no movimento das águas. Então, tudo que é a humanidade dele falha miseravelmente. Como nas nossas vidas, como as pessoas estão falhando com você? Como você tem se esforçado? Como as pessoas estão empurrando você para você olhar para o humano? Chegam para você, a tua esposa, por exemplo. Homem, fala com o teu filho homem, para ele fazer alguma coisa. O homem, tua esposa, um gato, fala para você gato, para você falar com outro gato, um balaio de gatos, para o peixe. Tal qual esse paralítico aqui. E não estamos olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que é a nossa esperança. Não conseguimos. Hoje Deus fala para você, você está orando e não tem sentido a presença de Deus, por causa do teu foco na humanidade, no que o homem fez, no que o homem está deixando de fazer. Tem os crimes de omissão, estão aqui, nesse texto, e os de comissão. Os caras passavam na frente dele, davam uma bicuda no paralítico e tomavam as águas ali e ficavam curados. E omissão, porque tinha pessoas que não o ajudavam e podiam. Esse tipo de gente está na tua vida. Pessoas que podem te ajudar e não fazem, e pessoas que estão te prejudicando. Esses dois tipos de pessoas estão na tua vida. E daí você precisa ser curado disso. Dessas mágoas com o homem. Você espera demais no homem.
E o homem não é o alvo. Daí chega a esposa que acredita só no homem, que é você, e você está paralítico em Betesda, tentando colocar a tua família no tanque quando as águas são agitadas, empurrando teu filho para algum negócio, empurrando tua filha para a faculdade, empurrando os teus para algo que você como homem acha que é melhor. E não é assim. Não funciona, não se sai de Betesda sem Jesus. Ele estava querendo sair de Betesda através dos homens, e saímos de Betesda através de Jesus. Senão vamos voltar lá, e o homem vai colocar nós lá, e o homem sempre tenta colocar você no colo para levar você em Betesda e te deixar lá jasa no caminho, porque te roubou já no passado e quer te roubar no presente, e está maquinando no futuro te passar a perna novamente. E quantos demônios estão inspirando essa pessoa? Você sente que isso é diabólico e demoníaco, mas você mesmo, diz o Senhor, está dando lenha para demônio e Satanás, porque está confiando no homem, na mão do homem, no que pode vir do homem. E Jesus fala: eu tenho meus braços abertos, eu carrego a cruz até o Calvário, e o meu sangue é derramado, e a coroa de espinho é derramado, para que você confie em Cristo, que é tão mais que o homem, que deu a sua vida por você, enquanto os outros só querem tirar. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, já que eu não tenho o homem solidário que poderia, mas tenho um homem que me chuta e me dá uma bicuda para fora de Betesda. Eu tenho que fazer alguma coisa, não é você? É ridículo. Esse homem, quando a água era agitada, ele ia na força do braço, igual a gente fala aí na força do braço. Como ele não tinha as pernas, ele ia na força do braço, como nós, em tantas áreas da nossa vida. Sabe, Deus fala a você que tem dificuldade de entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, no mais ele tudo fará. Nós todos estamos nesse balaio de gatos, a concentração em si. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Gente, aqui eu olho tanto para o homem que me esqueço de Deus, porque a boca fala que o coração está cheio, mas o coração está cheio porque a gente vai depositando coisas dentro do nosso coração, então nosso coração fica cheio. Esse cara estava cheio de humanidade, sem nenhuma divindade, porque ele só falava em homem a vida inteira. Então se você falar: o homem me fez aquilo, o homem me tocou como não devia, o homem abusou de mim, o homem me fez esse grande mal na minha intimidade, o homem roubou de mim, o homem fez isso, o homem fez aquilo, o homem. Abraão fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. Se ele olhasse para os homens, ele jamais seria o pai da fé. Deus tem você, se você pisar nas mesmas pisadas do pai Abraão, diz a palavra de Deus, então você vai ser vencedor. Então está na hora de deixar de falar o que o homem fez e dar glória para tudo que o homem te tirou, e glorificar aquele que restitui, que é Jesus. Esse homem, de tanto a gente falar do homem, a gente se esquece de Deus, e ficarão de fora todas as pessoas que se esquecem de Deus, diz a palavra de Deus no Apocalipse. De tanto falar do homem, não se fala mais de Deus. O coração se enche de humanismo e fica como esse homem em Betesda. Que concentração em si. Ele olha para o homem externo, que é seu competidor. Ele olha para o homem interno, que não pode fazer nada. Sabe o homem externo? E isso é muito pessoal aqui para cada um de nós. Foi o Thomas Hobbes, no livro Leviatã, é um livro histórico muito importante. Ele falou: o homem é o lobo do homem. Até ele usou o latim: homo hominis lupus est. O homem é o lobo do homem. Essa competição, vamos falar aqui competição? Você empurrando teu irmão no berço,
você brigando com teus irmãos, competição, ou com o humano, sempre tem um competidor ombro a ombro e lado a lado com você na empresa, nos negócios, em igreja. Deus amado! Porque ele fala que ele vive uma competição, esse homem. Ele fala assim, ó, quando eu vou, eu tenho competidores. O homem é o lobo do homem. E eles entram na minha frente e tomam a bênção no agitar das águas. Eu só tenho pessoas para competir. Como competimos? E quando nós competimos, todos perdem. Porque a palavra de Deus fala que quando nós nos unimos, Deus se une a nós e dele vem a bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E daí no final do Salmo fala que quando há união do homem com o homem, ali Deus ordena a bênção. Mas daí nós competimos, nos desunimos e todos perdem. Porque não tem a bênção do Senhor, que é o que nos tira de Betesda. Cada um por si. Agora você vai falar diferente. Cada um por si, Deus por ninguém. Um por todos e todos por um. Aí Deus está ali com a gente. Não se desuna na tua família. Não entre nessa competição. Essa o Brian não compita. Verbos defectivos são terríveis. Teus predadores são teus irmãos, como os de José. Teus competidores são idólatras de si mesmo, párias no banco, na empresa. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é um dossiê dos males que o humano faz contra o humano. A Bíblia é o maior dossiê, que o homem é o lobo do homem. Não é no Gênesis que vem uma esposa trazendo veneno para o marido? Veneno do diabo? Não é Eva que chega... Oh, Adão, o fruto proibido, Adão. O homem é o lobo do homem. Não é Satanás que mata Abel. É o irmão dele que mata por inveja, motivo fútil. Os irmãos de José, Esaú e Jacó, irmãos de sangue. Será que você preferia ser filho único? Deus amado, Deus criou, olha só, Hobbes falou, em um estado natural, vê se isso não está fazendo com a tua vida. Hobbes aqui se torna um profeta para nós. O individualismo do ser humano o compele a viver em guerra uns com os outros. Esta frase, o homem é o lobo do homem, expressa o conflito entre os homens, indicando que de todas as ameaças que um ser humano pode enfrentar, a maior delas é o confronto com elas mesmas. Vemos que os maiores desafios que enfrentamos como espécie humana são criados por nós mesmos, porque vemos que para o ser humano é comum os mais fortes explorarem os mais fracos, quando deveriam protegê-los. Isso revela que o homem é caçador do próprio homem, sendo vilão dele mesmo. Deus criou o homem um para com o outro, com uma relação sadia e imprescindível. A nossa alma abstrai para se alimentar dos relacionamentos humanos. Quando ficamos isolados e sozinhos, caímos em depressão e dá um banzo e nós morremos. Precisamos do homem. Quando nos achegamos e um outro homem olha para nós, começa a conversar conosco, nos abraça, temos afetos, temos entranháveis relações, nossa alma é alimentada. Precisamos desesperadamente das pessoas, mas parece que nós somos porcos espinhos numa noite fria, porque os porcos espinhos, quando tem uma noite fria, eles se aproximam para se aquentar, mas daí os espinhos começam a ferir um ao outro. Não é assim? Você precisa do outro, você começa a se aproximar da pessoa, e daí a pessoa vem, quando está naquele ápice da intimidade, daquela amiga, daquele amigo, daquele novo relacionamento, a pessoa vem e te fere, onde mais dói.
bem no grau de confiança, quando estava gostoso, quando estava aquecido o coração, ali que a pessoa feriu. Não é possível isso, meu Deus. É por isso que a Bíblia, ela é o livro dos relacionamentos. Ela regula os relacionamentos humanos. É ela que diz, beija, o Salmo 2, beija o teu filho. Filho, honra o teu pai e tua mãe. Pais, não irritem os vossos filhos para que não percam ânimo. Ensina a criança no caminho que deve andar. É um livro de relacionamentos que diz para perdoar. É um livro que diz como os relacionamentos devem acontecer, porque hoje os relacionamentos são horríveis. Os feminicídios têm aumentado com as leis anti-feminicídios. Porque o homem precisa do Cristo para os seus relacionamentos humanos, e é o que nós temos falhado. Cristo se interpõe, aquele homem paralítico fala dos homens, do que os homens fizeram de mal, e o Cristo está ali, dizendo, eu sou a ponte para o homem, eu sou o caminho, a verdade e a vida para os relacionamentos humanos. E assim como ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vai de forma sadia ao irmão, à mãe, à tia, aos abusadores, aos que nos fazem sofrer. E por que estamos com problema com o humano? Não é por causa da maldade do humano, porque todos temos problema, todos somos maus em essência. Então o problema não é humano, é que eu não pego o Cristo pela minha mão e vou ao humano com Jesus. Jesus, eu vou ter que falar com a minha sogra, Jesus. Eu vou ter que falar com a minha sogra, Jesus. Jesus, pega na minha mão, Jesus, porque eu vou falar com a minha sogra, Jesus. Sogra, você vai com os seus anjos inteiros, Jesus. Eu acho que, eu não sei, melhor você trazer teus anjos, porque tu não conhece a minha sogra, Jesus. Tu não conhece meu patrão, eu quero matar. Como é que você vai pro teu patrão? Você com o teu coração do jeito que está, um depósito de ira ao teu patrão, você tem que ir com Jesus. Como é que você vai pro teu marido sem Jesus? Este paralítico que se concentra tanto no humano exterior, se concentra muito no humano interior, falando para Jesus, eu estou nessa situação porque não tem ninguém que me jogue quando a água é agitada, ou só tenho competidores, sabe, a gente vem com um monte de desculpa, eu estou assim, por causa disso, daquilo, igual esse homem, a gente se sente muito culpado, e envergonhado, porque não tem, porque está lutando e não está conseguindo. A gente olha tanto para os homens, a gente trabalha, daí não vê aqueles frutos, e a gente fica envergonhado, por que estamos envergonhados? Porque não estamos olhando para Cristo, e estamos olhando para o criticismo, porque as pessoas vão falar da gente. A gente não é tanto o problema financeiro, é o que as pessoas vão falar por causa do problema financeiro. Homens, estamos muito atrelados a homens, como esse paralítico, e daí inventa um monte de desculpa, e isso é tão na Bíblia, né? Eu sou o menor e a minha família é a mais pobre de Israel, não posso fazer a tua obra. Gideão só olhava para homem, por isso que Deus fala, eu estou contigo, eu vou com você. É que eu era pequeno, e o que me cuidava me derrubou e quebrou minhas pernas, eu sou Mefibosete. É que eu sou filho bastardo de detrás das malhadas.
Visão concentrada de maneira errada, porque o meu estado não é por causa dos outros, mas sim porque a minha vida não teve um encontro transformador de Deus nas áreas de dor. Não é o passado teu, meu irmão, é o teu hoje com ou sem Cristo. Há alguma diferença para nós que estamos aqui, somos maduros, entre Betesda sem Cristo ou festa sem Cristo? As paralisias mentais, o homem interior desse homem, muito ruim, cheio de autopiedade. Deus quer confrontar essa autopiedade nossa. Porque esse homem revela uma autopiedade tremenda, né? Eu estou assim, Jesus, tadinho de mim, Jesus, porque tem um outro que vem na minha frente, sabe? E também não tem ninguém solidário que me ajude. Ai de mim, coitadinho de mim, ai de mim. A autopiedade é um estado de vitimização, que surge quando o indivíduo desenvolve uma grande dificuldade em lidar com situações adversas e começa a se colocar sempre no papel de coitado. Trata-se de uma avaliação deturpada de si mesmo, que afasta o indivíduo de suas próprias capacidades e virtudes. Você é capaz. Ao se colocar sempre como sem valor, e a pessoa acaba paralisada e entra no estado de inércia. Quem sente pena de si mesmo acaba entrando numa armadilha, visto que se torna colecionador das suas próprias dores e sofrimentos. Isso aconteceu há tanto tempo, irmão. Sai dessa, irmão. Pessoas que não conseguem se libertar ficam presas nos traumas, em episódios tristes vivenciados no passado e tendem a ficar sempre relembrando momentos difíceis. Esse comportamento se torna um ciclo vicioso, já que contamina toda a vida da pessoa. E tudo o que acontece de novo é avaliado como uma repetição do passado. A autopiedade coloca a pessoa em uma situação de inferioridade e fragilidade, colocando-se sempre como vítima das circunstâncias, das situações, tirando sua responsabilidade sobre sua própria vida. O hábito da vitimização e de culpar as circunstâncias pelos fracassos e dificuldades faz com que o indivíduo não saia em busca de condições favoráveis para planejar, agir, realizar. Pessoas que alcançam o sucesso não acreditam em sorte. Sabem que as dificuldades são inevitáveis. A diferença é que quando não encontram condições favoráveis, os vitoriosos se esforçam para criá-las. Não é o outro, é nós. O homem é o lobo do homem. A grande pergunta é: o homem que está dentro ou o homem que está fora? Para o paralítico, o lobo do homem era o ser dele mesmo. O lobo interior, que faz esse homem escravo do método. Eu só posso ser de Betesda, talvez aquelas águas que estão... Sabe, o Espírito de Deus revela uma coisa a respeito de alguém aqui. O mundo inteiro está incendiando à tua volta. Você está vendo uma única porta pequena e está escrito saída, e você acha que é só por ali. E o Cristo quer te carregar no colo para fora desse incêndio. Há tanta fumaça e fumaça tóxica na tua vida. Você está com dificuldade de respirar por causa do humano. Não é por causa do humano, é por causa do teu lobo interior. Hoje Deus fala para nós que temos que tirar o foco do homem. Paulo apóstolo foi enfático. Olha só para você, o teu lobo aí que precisa morrer. Paulo apóstolo disse em Gálatas 1:10: acaso busco agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho a mim anunciado não é de origem humana. O homem é o lobo do homem e um dos maiores instrumentos do diabo para te afastar de Deus. Tanto é que são as más companhias que corrompem os bons costumes. Qual a solução? Na conclusão da mensagem de hoje, é que Deus quer
nos curar do homem exterior competidor, do homem omisso que pode te ajudar e você fica tão concentrado, fica aquela dor, mas ela pode me ajudar, mas ele pode me ajudar, pelo menos uma vez na vida, ai. Ou aquele que só ferrou a tua vida a vida inteira. Ou o teu homem interior, aquilo que eu posso fazer. Deus quer tirar tudo isso de lado e se mostrar Deus presente, Deus conosco na tua vida. Nós ficamos, por causa desse nosso lobo interior, tão engessados na alma, por causa de método, e não nos abrimos ao inusitado de Deus. Jesus quer nos curar do balaio de gatos, dos lobos exteriores e interiores que nós carregamos. Às vezes nós pensamos, não sou melhor que os meus algozes. Como que ele faz isso? Se interpondo. Ele quer curar do homem exterior e do homem interior, através de Cristo. O homem precisa de Deus, repetimos, para ir ao homem exterior e interior. Gideão e Moisés tinham uma terrível baixa estima, como muitos que aqui estão. Você acha que você vai perder novamente. Você acha que vai escapar das tuas mãos, porque você está confiando no homem teu interior. Está vendo? A baixa estima o que é? Uma confiança muito grande na gente. É filosófico isso, né? Gideão disse, eu sou menor. Moisés diz, eu sou gago. Daí não vai dar certo. Essa baixa estima é uma confiança no humano, no ser humano. Eu preciso de mais alguém. Eu preciso do meu irmão, sei lá de quem. E o homem do lado de fora pirou os homens da Bíblia. Até que Deus fê-los concentrar em si. Hoje Deus fala para cada um de nós, você precisa do homem. Você precisa desse homem que é um espinheiro na tua vida. Mas eu vou abraçar uma planta espinhosa. Ele vai me dar uma bronca, ele vai me escorraçar. Você precisa enfrentar os teus medos com relação ao homem. Eu não posso falar isso com meu pai, porque se eu falar que eu perdi de novo o dinheiro, meu pai vai me matar. Se minha mãe souber que eu fiz essa burrada, meu Deus. Aquele irmão vira a cara comigo. Não vou mais na igreja. Eu conheci uma menina, ela falou, uma moça falou assim, se Deus não me der aquele lá, eu me desvio da igreja. Concentração. Nós temos que ir ao humano através de Cristo. Quando Deus hoje dispõe a nós homens a divindade. É por isso que ele estava a divindade diante da humanidade, que era o paralítico. A divindade é o Cristo, o paralítico é a humanidade. Você vai ter que ir ao humano, não através da paz humana, mas através da paz de Deus. Paz de Deus. Você vai ter que ir ao humano, não é com o teu amor, mas é com o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Você vai ter que ir ao humano com a consolação de Deus, que Paulo apóstolo dizia é que somos consolados. Você vai ter que ir ao humano com a armadura de Deus, porque esse humano, você sabe, está endemoniado. Você nem sabe se é o humano que entrou no capeta ou o capeta que entrou no humano. Você vai ter que ir ao humano com a palavra de Deus, não é a tua palavra. Notou que a Bíblia fala, ela é específica, amor de Deus, paz de Deus, alegria do Senhor, que é a nossa força. São realidades de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus, não é na tua força, isso é com autoajuda,
É o humano buscando em si, para o outro. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. E daí nós vamos com o humano, para o humano. E nós não temos, o homem não pode produzir bem algum, são os planos de Deus, e você está cheio de planos humanos, mas são os planos de Deus que podem produzir um futuro.